Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e está assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se, os jovens cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Muito bem, aqui está o texto lido. Vamos contextualizá-lo para que haja um esclarecimento maior a respeito desse episódio no meio da igreja em Jerusalém. Nós temos que naquela ocasião o coração e a alma da multidão, daqueles que criam, daqueles que estavam se reunindo e formando ali a igreja, tá? O coração e a alma era única. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E aí, dentro daquele contexto, daquela comunidade, eles então não tinham entre eles necessitados, porque eles repartiam entre si tudo o que tinha. E o texto bíblico nos mostra que, a partir do verso de número 36, Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, esse aí tinha uma herdade que vende e traz todo o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos. Ora, Ananias e Safira, observando isto, resolveram também fazer a mesma coisa. Só que eles resolvem fazer algo com engano. Eles querem ludibriar. Eles querem fazer algo simplesmente para aparecer. Eles querem fazer algo simplesmente para os homens, diante dos homens. E daí a gente já vai começar aqui a extrair algumas lições do texto e apontar o perigo que é viver de aparência. E esse é um dos males que tem atingido muitos cristãos. Tem minado aí a fé de muitos, o ânimo, e, consequentemente, também tem fechado as janelas dos céus. Não tem chovido na terra, não tem descido o orvalho, as bênçãos do Senhor não têm chegado até a família, os negócios. A vida muitas das vezes está travada por causa
de repente aí, de algo simples, querer viver de aparência e querer se comparar a outras pessoas. Ora, cada um tem o seu ânimo, cada um tem a porção que Deus concedeu, cada um tem uma graça para contribuir na obra do Senhor nosso Deus. Então percebam que naquela comunidade existia então aí essa comunhão entre eles e cada um contribuía com a obra conforme aquilo que tinham. Tinham poder para ali contribuir. Barnabé, por exemplo, conforme nós lemos aqui, ele vende a sua propriedade e vem e traz para diante dos apóstolos, deposita para a igreja 100%. Ora, mas foi Deus quem pediu isso? Não. Na realidade, aquilo que é algo que estava no seu coração, ele fez aquilo voluntariamente. Ele reconhece a necessidade dos irmãos e a quantidade que ele tinha, sobejava. Então ele quer compartilhar. Faz isso de uma forma voluntária. E isso foi aceito diante de Deus? Claro. O Senhor Deus vai receber isso como um sacrifício de cheiro suave e agradável, porque foi feito com prazer, com alegria, com integridade, foi feito com verdade, com inteireza de coração. Não foi por constrangimento, não foi por nenhuma outra motivação. Já nós temos aqui Ananias e Safira, que querem agora aparecer, querem que os homens dali da igreja vejam-nos como também iguaizinhos a Barnabé. Vejam também Ananias e Safira, que querem aparecer como um casal piedoso, que também coopera com a obra. Aí está o problema da aparência. Deus, ele não se deixa levar pela aparência. A aparência não engana Deus. A aparência, ela engana o homem. Você pode aparecer para o homem o que você quiser, ser para os outros o que você quiser ser. Todavia, você não vai conseguir nunca enganar a Deus. E você também não se engana, porque você que cometeu ou comete tal coisa, você sempre vai estar carregando consigo esse mal, sabendo que tal atitude não foi correta, não foi adequada. E nesse momento, então, que eles colocam, assentam isso no coração, essa aparência, essa atitude, ela acompanha aquele que cometeu tal coisa e sabe que está errado. E Ananias e Safira, então, assentam no seu coração, vende a sua propriedade, e eu vou colocar aqui um valor só para mensurar e a gente ter uma ideia. Vendeu a propriedade por 100 mil reais, atualizando para o nosso tempo, e daí vai levar para diante, combinar os dois, e levam para diante de Pedro a situação dizendo: nós vendemos a propriedade por 80 mil reais. Então prestaram atenção? Venderam a propriedade por 100 mil. Todavia, é levado para diante de Pedro, dizendo que venderam por 80 mil. Retiveram então 20 mil. E 80 mil que disseram ter vendido a propriedade, trouxeram os 80 mil para diante de Pedro, como que se tivessem trazido tudo, como fizeram a Barnabé. E naquele momento, então, o Espírito Santo revela a Pedro, e Pedro vai dizer para eles o seguinte: vocês venderam a propriedade, vendendo não era de vocês? E se não vendessem, também não era de vocês?
Ou seja, o que vocês fizessem com a propriedade, ela é de vocês. Vocês não têm necessidade de ficar mentindo. E pior, vocês não estão mentindo aos homens, vocês estão mentindo para Deus, para o Espírito Santo de Deus. E quando Pedro diz tal coisa, ele cai morto diante de Pedro. Então foi sepultado, passado aí então às 3 horas, vem a mulher com a mesma história, não sabendo o que havia acontecido com seu marido. E Pedro pede a confirmação e ela confirma tudo aquilo que havia combinado com o seu marido, ou seja, casal de mentiroso, casal de enganadores, no meio do cristianismo, andando na presença de Deus com engano, com mentira, com aparência. Não vai subsistir, não vai permanecer. Conforme diz a palavra de Deus, o ímpio, o pecador, não permanecerá na congregação do justo. Não adianta. Deus, toda mentira, Deus vai trazer à tona. Deus vai trazer a claridade. Deus vai revelar. Deus vai mostrar. Não tem mentira, não tem engano que vá permanecer escondido. E nessa ocasião, então, Pedro também diz a ela o que havia dito ao seu marido. E ali na porta já estavam aqueles que o haviam enterrado e enterrariam ela também. E também expirou. Assim ficou esse sinal no meio da igreja e o Senhor permitiu que ficasse registrado para que nós tivéssemos a oportunidade de poder compartilhar, instruir, ensinar, alertar a respeito dessa falsidade, dessa aparência diante dos homens. Então vamos extrair essa lição para esta semana, para essa segunda-feira. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não vale aparência, não vale engano, porque estas coisas pertencem ao ser humano. Consegue enganar homens, mas a Deus ninguém engana. Deus, ele não se deixa escarnecer. Vai chegar o momento que Deus vai pedir conta daquilo que está sendo feito diante dele. Às vezes, pessoas andando de qualquer forma na presença de Deus, dizendo que o pastor não está vendo, que a liderança não está vendo. Não se deixe enganar. Pastor pode não estar vendo, ou às vezes até vendo, mas não tem muito o que fazer. Agora, o Deus Criador dos céus e da terra, o dono da obra, o Senhor da igreja, Jesus, aquele que anda entre os sete castiçais, aquele que conhece as nossas obras, aquele que sonda o mais profundo do nosso coração, sabe como nós estamos comparecendo diante dele. Na ocasião aqui de Atos Apóstolos, capítulo 5, é esse tipo de oferta que estava sendo trazido. Hoje, nós temos as nossas reuniões e nós trazemos as ofertas para diante de Deus, seja ela em dinheiro, seja ela em forma de dízimo, ou seja também a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor. Nós trazemos para diante de Deus. Mas, infelizmente, hoje nós temos vivido algo também semelhante, concernente a isso. Muitos estão indo para diante do altar para se apresentar. Muitos estão até buscando concorrência com os outros, querendo se mostrar quem canta melhor do que o outro. Misericórdia, que isso não venha a existir jamais no nosso coração. Pessoas que estão querendo pregar, mostrando que está pregando melhor do que o outro. Alguém, 2 ou 3 ou 4 que estão ensinando,
e querendo competir com o outro, mostrando que pode ensinar mais e melhor do que o outro, ou que o conjunto na mão dele sai-se melhor do que na mão de outro. Então, esse tipo de coisas, Deus, ele está de olho. Deus está acompanhando de perto. E aquele que faz com sinceridade e com verdade a adoração, o louvor e o sacrifício tem chegado até Deus como sacrifício de adoração e de cheiro suave e aprazível diante de Deus. Mas aquele que simplesmente está se fazendo passar para agradar homens, o juízo não tarda. Então, que nós fiquemos atentos a isto e que compareçamos diante de Deus com o nosso sacrifício, mas com sinceridade, com verdade, com integridade. Vamos fazer aquilo que Deus nos deu para fazer, mas com, irmãos, retidão de coração, cumprindo a nossa missão, sabendo que para cada um de nós, Deus entregou a missão. E ele vai se utilizar de cada um para que essa missão seja realizada. Não precisa haver competição. Não precisa haver aí essa disputa. Não há necessidade. Que nós venhamos comparecer diante do Senhor como verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. E assim as bênçãos de Deus, elas possam ser derramadas abundantemente sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, e assim o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês.